Amém? Quero convidar aqui o pastor Natan Mello, nosso amigo de algumas datas. Alguns eu acredito que já conhecem o Natan, da Igreja Morada em Cianorte. Nós vivemos um tempo muito bom, né, da nossa infância, adolescência, juventude juntos. Tocamos, eu acredito, que durante uns 10 anos, né, juntos no Ministério de Louvor. Tivemos banda, aí viajamos. Então nós temos uma amizade de anos, e Deus tem dado esse privilégio, né, essa amizade do Natan. Hoje ele está lá em Cianorte, foi para lá para estudar e não voltou mais, né? Deus tem um propósito na vida dele lá em Cianorte, na Igreja Morada, e Deus tem usado a vida do Natan, feito um trabalho extraordinário naquela cidade, e que Deus continue te usando, te abençoando, Natan. É um privilégio te receber aqui, nessa noite, primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano. Então, que Deus possa te abençoar, te usar nessa noite de maneira extraordinária. Quero convidar você a colocar-se em pé, estender suas mãos. Aleluia. Senhor, quero te agradecer pela vida do Natan, ó Pai, por estarmos, ó Deus, nessa noite juntos, pelo teu servo, Deus, que vai transmitir a palavra que o Senhor já colocou no coração dele. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, porque as tuas palavras são palavras de vida eterna. Então, que as palavras que saírem dos lábios do teu filho sejam palavras que toquem o nosso interior, ó Pai, que vá de alcance, Deus, a cada vida, nos confrontando, Deus, a transformação, a mudança de vida a cada dia, Senhor. Usa o teu filho, dê condições físicas, emocionais, espirituais, e que ele seja usado de maneira extraordinária nessa noite, e acima de tudo o Senhor seja glorificado, exaltado mais uma vez, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês podem se assentar. É um privilégio estar aqui com vocês hoje, para podermos cultuar ao Senhor juntos. Nem cultuei na minha igreja ainda, já estou cultuando com vocês esse ano. Eu estou de férias com a minha família, então sempre que eu venho aqui, eu tento ver o Valdinei e a Kézia, pastores, e é sempre uma alegria, um privilégio poder também ver parte da família dele. Estou vendo agora mais alguns, e é bom estar aqui. Como o pastor disse, nós temos uma história juntos, e quando nós tínhamos banda, tocamos aqui, então nós já testamos a fé e a paciência de alguns irmãos em algum período da nossa adolescência e juventude. Eu quero aproveitar o tema de vocês também, quero linkar com o tema da mensagem de hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Eu creio que assentado mesmo nós podemos ter reverência à palavra do Senhor, então quero convidar você a abrir em João capítulo 13, e a partir do versículo 1, quero ler com você, você pode acompanhar comigo. A partir disso, eu quero pensar com você sobre aquilo que é uma missão de vocês durante esse ano, que é sobre muito trabalho a qual Deus está chamando vocês para viver. Então, João 13, do versículo 1 até o versículo 17, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos.
pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu quero aproveitar uma vez mais e orar com você, não validando, obviamente, a oração que foi estendida, mas eu quero orar uma vez mais com vocês. Senhor, conduz o nosso coração pela Tua palavra, naquilo a qual o Senhor tem gerado ao meu coração, que o Senhor gere no coração de cada um dos meus irmãos, e juntos aqui nós consigamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas neste lugar e nessa noite, sobre aqueles que estão em casa, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que nós consigamos entender e receber a Sua palavra e que ela venha produzir vida em nós. Eu clamo assim ao Senhor, eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sempre que chegamos ao final do ano, começamos a pensar sobre como vai ser o nosso próximo ano, e nós fazemos muitos planos. Nós, normalmente, carregamos a nossa agenda de atividades, pensamos como o novo lugar que nós queremos visitar, o que nós queremos construir, o que nós queremos adquirir. Normalmente nós fazemos um plano, mas tem um plano de Deus sobre as nossas vidas que não muda. Entra ano e sai ano, tem um plano de Deus sobre a nossa vida que continua estabelecido, e vai ser assim até que Ele volte, que é vivermos para a glória dEle, adorando a Ele. E uma das maneiras que nós adoramos ao Senhor é servindo ao Senhor. Então, todas as vezes que você começar um novo ano e fazer o seu planejamento, no seu planejamento tem que ter o plano de Deus sobre a sua vida. E o plano de Deus para a sua vida em 2022 é que você sirva, que você trabalhe para o reino de Deus. E quando eu olho para esse texto, obviamente que nós temos o maior modelo de servo, porque esse texto nos mostra o Senhor da igreja e o servo dessa igreja. Jesus se revelando, se mostrando que ao mesmo tempo que Ele é o dono, ao mesmo tempo que Ele é o Senhor da igreja, Ele também é o maior servo dessa igreja, que Ele mesmo comprou para si. A Bíblia mostra isso desde o seu nascimento, que já é uma demonstração do serviço do Deus Pai. Todos os dias a vida de Jesus é vivido para servir à vontade de Deus, do dia do seu nascimento, quando Ele dá o primeiro choro, até o momento em que Ele diz, está consumado. Ele está vivendo para servir à vontade do seu Pai. Quando você olha para a vida de Jesus, parece que não houve folga na vida de Jesus, parece que Ele não tirou férias, parece que Ele não descansa em tempo algum, ou se até mesmo no seu descanso Ele é capaz de servir. Quando você olha principalmente para o Evangelho de Marcos, você vai ver que ele tem a intenção de demonstrar isso, Jesus como um servo. Então ele mostra as atitudes de Jesus o tempo todo, porque ele para nós é o maior exemplo de servo. E é sobre isso que eu quero pensar com você, como nós podemos seguir o exemplo de Jesus para sermos bons servos. E a primeira verdade que eu quero extrair aqui desse texto é que ao modelo de Jesus, nós precisamos servi-lo até que Ele volte. É o que nós olhamos aqui do texto do versículo 1 ao versículo 3 e do versículo 13 ao versículo 15, que mostra que Ele está agora já nas últimas cenas da sua vida. Quando você começa a olhar para a história de Jesus, você consegue perceber isso. Daqui a pouco Ele vai ser traído, abandonado, vai ser julgado mais ou menos, porque é um julgamento escondido, meio que fora da lei. Ele vai ser condenado e vai ser morto. Então essa aqui é um dos últimos momentos em que ele está antes da ressurreição com os seus discípulos. Ele está servindo em todo o tempo, até o último momento ele faz isso.
Por isso ele diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, vocês fazem bem, mas eu quero que vocês não apenas se lembrem que eu sou o dono, de que eu sou o senhor, que eu sou o mestre, mas que em todo o tempo da minha vida eu estava servindo. Naquela noite, Jesus iria ser traído. Depois que ele fala isso, ele é traído. Naquela noite, ele vai ser abandonado pelos discípulos. De madrugada, ele vai ser negado por Pedro. Ele vai ser açoitado nos outros momentos, até que ele vai ser crucificado. Mas antes que o dia amanhece, ele para uma vez mais para servir. Antes que ele tenha que fazer coisas tão importantes, ele ainda serve uma vez mais, até que ele volte. Jesus não poderia terminar aquela noite sem dar mais um ensino para os seus discípulos. O Filho de Deus não descansa, e nem os seus discípulos. Irmãos, não existe férias espiritual, não existe férias ministerial, não existe férias de chamado, não existe férias de dom, não existe férias de serviço no reino de Deus. Nós podemos tirar um tempo do serviço que nós praticamos. Eu estou de férias da minha igreja, trabalho da minha igreja. Mas não existe nenhum momento onde Deus vai nos liberar para nós não vivermos uma vida de serviço uns aos outros. Aonde Jesus ia, ele arrumava um jeito de servir. Nem que for numa festa de casamento para aproveitar, ele ainda servia. Se Jesus estivesse no velório, ele servia. Se ele estivesse com a multidão, ele servia. Se ele estivesse só com 12, ele servia. Se ele estivesse só com 3, ele servia. Se ele estivesse só com a mulher num poço, ele servia. Não existe momento algum da vida de Jesus em que ele não serve. E como ele é o nosso modelo, também não existe esse tempo para nós. Não vai haver um momento onde Deus vai dar baixa à sua carteira espiritual, dizendo assim: bom, pronto, agora você está aposentado, você não precisa mais servir ninguém. Pronto, agora você já fez tudo o que você precisava fazer, tudo o que você podia fazer, e agora você não precisa mais servir ninguém. Jesus tinha muita coisa importante para fazer, e uma delas incluía servir uma vez mais os seus discípulos. Jesus não tinha uma agenda tão apertada que não podia servir. Jesus não tinha tanta coisa para fazer, a ponto de ele dizer assim: olha, eu tenho tanto compromisso na minha agenda, que não dá para fazer isso, porque não estava nos meus planos lavar os pés. Eu não vou fazer o serviço do outro. Não, estava nos planos de Jesus, servir em cada oportunidade. Eu sei que não é novidade, mas eu quero relembrar você, Deus separou a eternidade para ser o nosso maior descanso. Enquanto nós estamos na terra, o que nos espera é serviço. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, a realidade que nos espera dia a dia é a pergunta: em que eu posso ser útil? O que é que eu posso fazer hoje? Quem é que eu posso servir hoje? Essa é uma pergunta que nunca vai se afastar do nosso coração. Jesus nos ensina aqui que, ainda que ele estivesse nos últimos momentos, ele precisava parar naquele momento para fazer o que ninguém estava fazendo. Ele precisava lavar os pés daqueles discípulos, o que não era no momento o serviço dele, mas ele parou para fazer isso. Irmãos, uma das coisas que eu tenho observado, talvez principalmente característico da nossa geração, não que eu estou livrando o das gerações anteriores, mas uma das coisas que eu percebo é de que nós estamos alimentando uma ideia de termos o direito de descansar, o direito de aproveitar a vida, o direito ao lazer. Mas por muitas vezes nós estamos fazendo isso sem nos comprometermos primeiro com o dever. Tem gente que está querendo ter férias sem estar cansado de trabalhar. Tem gente que está querendo ter um tempo de lazer sem estar realmente cansado para aproveitar isso. Quando eu olho tanto para Jesus quanto para Deus, eu vejo que quando Deus descansa no 7º dia, obviamente que é mais sobre deleite do que cansaço, porque Deus não está cansado, não está esgotado, mas está aproveitando. Ele faz isso no final do seu trabalho. Ele trabalha 6 dias e no 7º ele descansa. Ele primeiro se vale do seu dever, para depois ele se valer do seu direito. Por muitas vezes, quando nós estamos pensando a respeito do céu, como nós estamos cantando aqui, nós estamos pensando sobre um lugar de descanso, um lugar onde nós não vamos mais chorar. E é justo nós pensarmos a respeito disso, porque a Bíblia apresenta esse lugar. Mas será que nós vamos chegar lá realmente cansado? Será que nós vamos apresentar realmente para ouvir a expressão servo bom e fiel?
Porque essa é a expressão que nós estamos aguardando, é isso que nós ansiamos, a expressão de sermos chamados de servos, porque nós não temos Ele apenas como Pai, nós temos Ele também como nosso Senhor. Então nós não vamos apresentar apenas como filhos que têm direito a alguma coisa, nós vamos apresentar a eles como servos que teve um dever aqui nessa terra. A pergunta que nós precisamos nos fazer então a partir disso é: será que eu tenho servido a Ele em cada oportunidade? Será que nós não estamos nos valendo de muitas desculpas, por muitas vezes, para dizer assim: olha, eu estou muito cansado, olha, minha agenda é muito corrida, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não posso mais servir, que eu não posso mais ajudar ninguém? Se nós estivermos tendo esse tipo de fala, esse tipo de comportamento, talvez é preciso nós avaliarmos nosso coração. Será que nós não podemos estar sendo muito egoístas a ponto de que estamos consumindo toda a nossa força, todo o nosso vigor conosco mesmo e não está mais sobrando nada para oferecer ao outro? Ninguém seria tão exigido naquela noite quanto Jesus. Ninguém se desgastaria tanto quanto Jesus naquela noite. Mas ainda assim havia condições em Jesus para servir ao outro. Meu irmão e minha irmã, se você tem vida, se você tem fôlego de vida, se você tem um joelho que se dobra, se você ainda tem uma mente que é capaz de aconselhar, se você ainda tem alguma condição, alguma capacidade em você física, emocional, espiritual, intelectual, você ainda é chamado para servir ao seu Senhor. Nós não teremos um tempo de férias, não tem tempo de folga do reino, do serviço. Então, o que Deus nos chama para viver hoje, o que Deus nos chama para nos atentarmos hoje, é de que nós precisamos servir a Ele até que Ele volte. Até que Ele volte. Todos os dias é uma oportunidade para nós perguntarmos: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, o que nós vamos fazer juntos hoje? Quem é que nós vamos servir juntos hoje? E você pode fazer isso em todo o tempo. E essa é a primeira, a segunda verdade, de que nós podemos fazer isso, mas primeiramente os mais próximos. Jesus, no versículo 5, quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos, ele está mostrando isso, de que ele tem uma dinâmica diferente de serviço com todas as pessoas que ele se relaciona. Ele tem uma dinâmica de serviço para a multidão, ele tem uma dinâmica de serviço para os discípulos mais próximos, inclusive as mulheres que o seguem, mas ele tem uma dinâmica de serviço diferente com os 12. De todo mundo que ele serve, os 12 é o que mais experimenta do seu serviço. Há coisas que Jesus só serviu aos 12 e não toda a multidão. Quando ele vai lavar os pés, ele lava os pés só dos 12. Ele não lava os pés de todo mundo que segue ele. Existe uma dinâmica de serviço que, na verdade, ela começa do mais próximo e se estende para o mais longe. Em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando para servir é de que nós devemos servir primeiro os da casa. O nosso serviço começa onde nós já estamos. O nosso serviço não começa onde nós vamos ser enviados. O nosso serviço começa onde nós já estamos inseridos. Porque Deus já nos levou para este lugar, porque nós temos alguma coisa para oferecer, que é Ele mesmo, da vida que Ele tem gerado em nós. Essa era uma grande pergunta que eu tinha na minha vida: para que eu existo? Onde é que eu vou servir a Deus? Depois eu descobri que começava na minha casa, começava com os meus pais, começava com os meus irmãos, se estendia para os meus vizinhos, se estendia para a minha igreja local, e depois se estendia para onde quer que eu fosse, eu estaria naquele lugar para servir. E eu quero dar um conselho primeiro para os filhos. Você quer ser enviado para algum lugar, sirva onde você está inserido. E esse é um conselho que vale para os pais também. Se você ainda tem alguma responsabilidade dentro da sua casa, aquele é o lugar aonde mais você deve manifestar o serviço de Deus. Nós não podemos fazer mais para fora do que para dentro, porque Deus já estabeleceu essa dinâmica de que nós vamos passar mais tempo com algumas pessoas. Para quê? Para nós servirmos elas mais do que nós servimos as outras pessoas. Eu entendo que casamento,
paternidade é um chamado de Deus para servir ao próximo em um nível de intensidade, um nível de paixão e de amor como em nenhum outro lugar. E se na nossa casa nós não manifestamos tudo aquilo que Deus tem para nós, o que nós fazemos fora pode estar beirando a uma hipocrisia. O que nós fazemos fora pode estar beirando uma falsidade. Talvez você já ouviu a história de uma criança que um dia, ao terminar o culto, pediu para a mãe para não ir embora. Já ouviram essa história? Disse: mãe, não vão embora, vamos ficar aqui, porque aqui o pai é tão legal. Vamos ficar aqui, porque aqui o pai tem tanta paciência, ele não faz nada de mal, ele é tão carinhoso. Essa é uma história que deveria doer no nosso coração, porque o melhor lugar, o lugar de maior serviço, é aqueles que estão à mesa, é aqueles que estão todos os dias. Você começa lavando os pés daqueles que estão com você todos os dias, porque se eles não forem valorizados, que dirá os de fora? Porque não vale o serviço para os de fora, se você não honra um relacionamento a qual Deus já colocou nas suas mãos. Se as pessoas são servidas por você, e elas falam de o quanto você é incrível, de quanto você é maravilhoso, paciencioso, sei que essa palavra existe, e o quanto você é esforçado, mas dentro da sua casa você não tem a mesma paciência, a mesma disposição, o mesmo amor, a mesma paixão em servir, alguma coisa está errado. E Jesus está nos ensinando que o serviço começa aonde nós estamos. E eu quero aproveitar isso e colocar isso para a vida de vocês como igreja. Esse é o melhor lugar para servir a Deus, depois da sua casa. Esse é o lugar aonde Deus te inseriu, Deus te trouxe, para você oferecer alguma coisa, para você ofertar alguma coisa. Deus te deu uma história, Deus te deu cultura, Deus te deu experiência, Deus te deu força, Deus te deu dom, Deus te deu capacidade, e Deus te inseriu em uma comunidade local. Para quê? Para você servir. É por isso que nós nos juntamos, irmãos. É por isso que nós não podemos viver numa igreja online. É por isso que nós não podemos cada um viver na sua casa. Porque Deus nos junta para nós servirmos uns aos outros. O olhar que deveria ter no nosso coração, uns para os outros, é dizer assim: tem algum pé sujo perto de mim, porque eu tenho uma bacia e uma toalha, e eu estou procurando a quem eu posso servir. Este é o lugar onde Deus te inseriu, não apenas para você ser servido, mas também para você servir. Eu tenho no meu coração, isso não é necessariamente uma teologia, mas eu tenho no meu coração, de que esse é um dos melhores métodos de crescimento da igreja. Se a igreja realmente é um lugar de cuidado, se realmente a igreja é um lugar de serviço, se aquela comunidade local está se comprometendo com servir a Deus, porque eu acredito que é Deus que envia os seus filhos, é Deus que envia as pessoas a ouvirem as pregações, ainda que alguém saia para anunciar o Evangelho, uma hora, em algum momento, Deus vai inserir essa pessoa no corpo de Cristo. E eu acredito que, então, se nós formos uma igreja que cuida, uma igreja que serve, nós vamos ser mais confiáveis ainda para Deus trazer mais gente, porque é um lugar de cuidado. Porque não seria estranho em que Deus trouxesse alguém para cá e essa pessoa não fosse cuidada? Não seria esquisito Deus inserir alguém na sua família e não se responsabilizar por ela? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós vemos é que, na verdade, Deus não é um pai relaxado. Pelo contrário, Ele é um pai zeloso, completamente responsável por cada filho que gera. Uma das premissas do discipulado, de ter um mestre naquele tempo, é de que aonde o mestre ia, os seus discípulos iam atrás. Então o mestre era responsável por dar lugar de moradia, pelo menos para dormir, que Jesus não tem casa, mas ele oferece um lugar de dormir. Ele é o responsável por oferecer o que comer. Ele é o responsável por trazer segurança. É o mestre que é responsável. E nenhum dos discípulos passou necessidade, nenhum deles. Todos eles experimentaram da proteção, da providência do Senhor, todos os dias, porque Deus é completamente responsável pelos filhos que gera. Não é assim na sua história?
Houve algum momento da sua vida onde Deus descuidou de você, onde Deus não proveu sobre a sua casa, onde Deus não te protegeu, não te livrou, não houve a manifestação de Deus sobre a sua vida. Então Deus está nos ensinando que, na verdade, também esse é o lugar onde nós devemos estar nos esforçando para cuidar. Muito mais do que ficarmos só pensando em quem nós vamos trazer, é quem aqui dentro tem algum tipo de necessidade. Quem é que está precisando de ajuda? Quem é que já está inserido no corpo de Cristo que precisa de cuidado? E se você alguma hora se atentou para isso, como eu creio que você se atentou, você já entendeu o porquê você está sentado neste lugar. Por que Jesus te salvou? Por que Ele te libertou? Por que Ele te curou? Para que você vá e faça tudo como Ele lhe ensinou. De tudo aquilo que você experimentou, agora Ele está chamando você para oferecer. Da mesma graça, do mesmo amor, do mesmo perdão. Mas por muitas vezes, o que falta em nós, e essa é a terceira verdade, é a iniciativa que Jesus teve. Quando Ele então vai lavar os pés dos seus discípulos, Ele está fazendo uma coisa que não é o papel do mestre. Talvez você já ouviu falar a respeito disso, mas esse é o pior serviço para alguém fazer. Naquela cultura ainda mais, lavar os pés sujos de alguém era uma atividade reservada para o servo mais simples, mais incapaz, porque não exige muita experiência lavar os pés de alguém, não exige muita habilidade. Precisa ter um pouco de água, uma bacia, um pano e pronto. Não tem segredo em lavar os pés de ninguém. Isso era dado para o discípulo, para o servo mais simples. Agora imagine você a cena. Eles chegam para a ceia, tudo armado, tudo preparado. Cada um procura o seu lugar. Talvez eles tentam discutir quem é que vai ficar mais perto de Jesus, embora parece que João tenha essa preferência. Eles cada um se arranjam naquele lugar. E todo mundo se senta com os pés sujos. Ninguém teve a iniciativa que Jesus teve. Ninguém se atentou para dizer assim, opa, como é que nós vamos entrar na casa, como é que nós vamos participar da ceia com os pés sujos? Nós vamos juntar aqui mesmo, está tudo bem, com o pé tudo empoeirado. Alguém tinha faltado na escala aquele dia. Algum servo desavisado não apareceu e não avisou ninguém. O fato é de que não tinha o servo responsável por lavar os pés, mas tinha o Criador do universo, tinha o Senhor e Mestre, tinha o próprio Deus, tendo a iniciativa de se prostrar aos pés dos seus discípulos. Talvez o que passou no coração daqueles servos é que aquela era uma atividade muito indigna, baixa demais. Imagine, nós fazemos parte dos 12, nós somos assim com Jesus. Nós já vivemos coisas incríveis. Imagine que nós vamos pegar uma toalha, imagine que nós vamos lavar os pés. Isso é um serviço muito baixo. Jesus está dizendo assim, isso é um serviço. Se é um serviço, deve ser feito. Irmãos, o que Jesus nos chama para viver é esse tipo de iniciativa. Jesus está chamando não para perguntar o que, como ou quando, mas se tem alguma necessidade, se tem alguma precisão, nós vamos e fazemos o serviço. Nós não olhamos para currículo, nós não olhamos para histórico, nós não olhamos para roupa, nós simplesmente percebemos uma necessidade, dizemos assim, bom, se for sujar a roupa, eu tiro a roupa, se for preciso, eu vou me sujar, mas eu vou servir, eu vou ter alguma utilidade. Jesus nos chamou para nós sermos servos úteis. A nossa vida, ela só tem valor se ela tiver utilidade. Se Deus te deu um fôlego de vida, é porque você ainda é útil no reino de Deus. É porque você ainda tem condições de fazer alguma coisa. Talvez o que está nos faltando nos nossos dias é um pouco de iniciativa. Servir não é sobre o que fazer, mas se o outro está precisando de alguma coisa. Sabe o que nos falta? Às vezes olhar um pouquinho para o lado e dizer assim, você precisa de alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso ser útil de alguma maneira? Talvez todos nós, cristãos, deveríamos viver com aquele tipo de guarda-pó
que se usa no banco, escrito, posso te ajudar, é guarda-poste com o nome daquilo lá, não sei, colete. Todos nós deveríamos estar usando isso o tempo todo. Posso te ajudar. O que é que eu posso fazer? O Rick Warren conta uma história sobre a igreja dele, de um cara que trouxe uma ideia para ele, falando sobre como ele tinha descoberto uma coisa incrível que poderia acontecer na igreja. De que se o pastor se atentasse, ele poderia reunir alguns irmãos da igreja, alguns profissionais, e começasse então um ministério para ajudar as pessoas necessitadas da igreja, a reformar a casa, a limpar o jardim, a fazer algum tipo de serviço assim. Então ele diz assim, que ideia maravilhosa, é isso é incrível, e eu já tenho um líder para esse ministério, é você, irmão. Fala, não, pastor, você não está entendendo, eu só tive a ideia. Por que Deus contou? Deus mostrou uma necessidade para que nós levantemos o nosso lugar e sirvamos e correspondamos. Nós vamos servir aquilo que está sendo pedido de nós. Sabe que nós precisamos mudar nosso coração? A capacidade de perceber o que não tem, para a capacidade de oferecer o que precisa. Irmãos, não é difícil entender o que falta. Difícil é oferecer o que falta. Não é difícil, por quê? Porque existe muita coisa para ser feita no reino de Deus. Eu falo isso constantemente lá na igreja. Eu falo assim, eu tenho medo de ser pastor em algum nível, porque eu estou fazendo uma coisa que é muito maior do que a mim. Isso é muito maior do que eu tenho condições. Isso é muito mais do que eu tenho capacidade. Porque quando eu olho para a minha natureza, eu vejo fraqueza. Eu vejo falhas, e quando eu olho para a obra de Deus, eu vejo uma coisa incrível que eu não tenho condições de fazer sozinho. Então eu preciso do outro me ajudando a fazer. Se você perceber alguma necessidade, dobre os seus joelhos. De repente, a resposta de Deus está na sua própria oração, para dizer assim, eis-me aqui. Eu quero servir, Senhor. Eu quero servir para alguma coisa. Eu quero servir o reino do Senhor. Irmãos, isso não tem idade, não tem condições intelectuais, a ponto de você dizer assim, não, eu não consigo oferecer nada. Não existe essa pessoa. Deus, se Ele te deu vida, Ele está chamando você para se comprometer com uma necessidade. Talvez seja hora de você olhar para o lado, não agora, especificamente, mas para a sua vida, para a sua dinâmica de vida, e perguntar, quem está precisando de ajuda? Quem você conhece que precisa de ajuda? Você é a primeira pessoa que pode ser a resposta de Deus para aquela pessoa. Talvez a nossa iniciativa pode ser fortalecida, revigorada ou renovada se a gente sair um pouco do nosso lugar de vaidade. Se nós nos fizermos um pouco do nosso histórico, da nossa biografia, do nosso status, do nosso título, da nossa função. Quando Jesus tira a sua veste, Ele está uma vez mais se humilhando para dizer assim, não é vergonhoso servir o reino de Deus, independente de qual for o serviço. Talvez nós estamos limpos demais. Talvez a nossa roupa está arrumada demais. E talvez, por causa disso, ainda a gente precisando ser limpa. Talvez ainda a gente precisando ser lavada. Porque ainda nós estamos de um lugar de vaidade. Irmãos, você é o primeiro a estar disposto a lavar o banheiro, a limpar o chão, a enxugar uma lágrima, a dar uma palavra de consolo, a dar um abraço, a interceder por alguém, a dar uma palavra de ensino por alguém, a dar uma oferta na vida de alguém. Você é chamado por Deus por isso. Quando você percebeu uma necessidade, não pense em quem pode fazer. Um dia, nessa experiência da ideia de ser pastor, e parece que pastor tem uma obrigação a mais, tem um irmão lá na igreja, quando nós vamos estar juntos num almoço da família dele, ele diz assim, pastor, ele faz isso brincando, pastor, ora aí, porque você é o único que ganha para isso. Ele faz isso brincando, mas por muitas vezes, essa é a mentalidade de muita gente.
achar que o pastor, quando tem uma necessidade, ele parece que o único ou a primeira pessoa que vem à nossa mente. Um dia, alguns jovens, alguns meninos estavam num ambiente e um rapaz ficou possesso, ficou endemoniado. A primeira coisa que eles pensaram, vou ligar para o pastor, porque ele ficou possesso. Bom, irmãos, se Deus quisesse usar só o pastor, Deus tinha dado dom só para o pastor, Deus tinha dado capacidade só para o pastor, mas Deus quer usar você. Por isso Ele te deu uma capacidade, e por isso Ele te deu um dom. Sabe uma coisa que a gente precisa resolver no nosso coração, e essa aqui é a quarta verdade, é de que nós precisamos quebrar as preferências do nosso coração. Jesus, Ele, ao lavar os pés dos discípulos, Ele não escolhe quem Ele vai lavar os pés. Ele lava os pés dos 12. Ele não fica brincando de, minha mãe mandou eu escolher este daqui. Ele não olha para o histórico de cada um e diz assim, bom, eu não vou lavar os pés de Pedro, porque eu sei que vai acontecer de madrugada. Ele diz assim, eu olho para essa mesa aqui, eu sei que um monte de gente vai me abandonar. Vou lavar o pé de ninguém não, esses pés sujos, que eles fiquem desse jeito. Ele não diz assim, bom, eu vou lavar os pés de 11, mas de Judas eu não vou lavar. Quando você olha para o Evangelho, você consegue perceber, sutilmente, uma dinâmica diferente de intimidade de Jesus. Parece que ele tem uma intimidade maior com João. Tem coisas que ele vive só com Pedro, Tiago e João, e os outros com a multidão, mas parece que ele tem uma intimidade maior com João, que é aquele que reclina sobre o seu ombro. Parece que ele dá acesso a mais a João, simplesmente porque ele quer. Isso não está em João, isso está em Jesus. E o ensino que nós temos aqui é de que as mesmas mãos que lavam os pés de João são as mãos que lavam os pés de Judas. Jesus não tem preferência. Jesus não diz assim, eu vou servir, eu vou lavar os pés de João porque ele é muito íntimo. Porque ele está sempre comigo, ele sempre ouve o que digo. Mas de Judas não. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele não olha para o histórico. Mesmo tendo conhecimento de futuro, ele não se vale disso. Mesmo que ele saiba tudo que vai acontecer, que ele vai ser abandonado, nada isso impede ele de suprir aquela necessidade. Sabe uma coisa que nós precisamos resolver no nosso coração? Acabar com as preferências na hora de servir. Irmãos, não existe preferência. Nós lavamos os pés daqueles a qual Deus trouxe à mesa. Nós não escolhemos quem servir, nós servimos quem Deus escolhe. Não somos nós que dizemos quem merece ter o pé lavado ou não. Porque quando você olha para aquela mesa, ninguém merece estar sentado naquela mesa. Ninguém merece comer daquele pão, beber daquele cálice. Que dirá ser servido por esse mestre? Mas você vai ver essa cena bizarra, de tão poderosa que é, o Criador do universo lavando os pés de um traidor. Mas ainda nos nossos dias, por muitas vezes, o nosso serviço ele é preferencial. Irmãos, nós não fomos chamados para servir pela preferência. Nós fomos chamados para servir para a glória de Deus e pela necessidade do outro. Então nós não olhamos para quem entra na porta e pensamos assim, bom, esse aqui não é para mim. Nós não olhamos para a porta e dizemos assim, bom, eu não concordo com a opção sexual disso daqui. Eu não concordo com a ideologia política desse daqui. Eu não concordo com o jeito que esse aqui serve, então eu não tenho nada a ver. Você pode servir aquele que vai te trair, e ainda assim é para a glória de Deus. Você pode servir aquele que vai negar o seu nome. Você pode servir aquele que vai te abandonar. E nenhuma dessas experiências, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, é uma desculpa para nós não servirmos. Nós somos chamados para servir, irmãos. Independente de quem Deus escolhe, nós simplesmente nos prostramos para servir.
Sabe, quando nós olhamos para a experiência de Jesus, nós precisamos guardar isso no nosso coração. Se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, você vai ter que viver prostrado. Porque é assim que servo vive, prostrado. Seja para lavar os pés de quem precisa, ou seja para reverenciar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É prostrado que o discípulo anda, é prostrado que nós vivemos, porque é uma posição de humildade, é uma posição de serviço. Jesus não chamou você para você estar num lugar de conforto. Jesus chamou você para você estar num lugar de desconforto, onde a coluna dói, aonde é humilhante, aonde se desgasta, aonde você fica mais cansado, aonde tem pessoas que não estão fazendo e só você está fazendo. E Jesus está dizendo para você, é com você mesmo. Ainda que doa, ainda que você seja traído, ainda que você seja abandonado, continue servindo. Eu sei, irmãos, que durante a nossa vida espiritual, nós carregamos dores, dificuldades. Por muitas vezes nós nos dedicamos a servir a alguém, e nós somos feridos por essa mesma pessoa. Por muitas vezes nós servimos alguém que se revela como alguém que não compensou a servir. Nenhuma dessas dores impediu Jesus de ir até a cruz. Jesus lavou os pés dos discípulos, foi abandonado por eles, e ainda assim marchou para a cruz. Ainda assim ele continuou. Ainda que você tenha feridas, ainda que você tenha cicatrizes, ainda que você tenha dores, ainda que você olhe para o seu histórico de servir a Deus, e você se sinta por muitas vezes com um fardo pesado sobre os seus ombros, o Senhor continua te chamando de servo ou de serva. Ainda há uma coisa para fazer, não importa o quanto isso vai custar, não vai custar mais do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, prostrado aos pés dos seus discípulos. Não custa mais, irmãos, não dói mais do que doeu nele. Nós não estamos mais cansados que ele, nós não temos menos tempo do que ele. Se ele conseguiu, com tudo que ele tinha para fazer, sem a necessidade que ele tinha, nós deveríamos estar muito ocupados em servir uns aos outros. Sabe por que Deus vai trazer pessoas que são de perfis diferentes, pessoas que talvez causem uma estranheza ao primeiro olhar, não para ser largado, não para ser rejeitado, não para ser excluído, mas para ser servido por vocês. Que Deus traga pessoas feridas, que Deus traga traidores, que Deus traga pessoas que já abandonaram a fé em algum momento, que Deus traga pessoas quebradas, moídas, para ser servido pelos seus discípulos, pelos seus servos, que são vocês. Que naquela porta comecem a entrar pessoas que não entrariam em nenhum outro lugar, porque este é um lugar onde os pés estão sendo lavados. É por isso que Jesus te chama de servo. E uma coisa, e a última, que tem que ter no nosso coração, é de que esse serviço não pode ser feito com tristeza, ele tem que ser feito com alegria. Jesus disse assim, agora, no versículo 17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão, se as praticarem. Quando você olha a imagem de Jesus, seja pintado num quadro, retratado num filme, sei lá, em alguma gravura, quando você olha para o rosto de Jesus, normalmente retratam Jesus amoroso, com um olhar carinhoso. Não existe uma figura de Jesus fazendo bico, amarrado, dizendo assim, por que é que eu tenho que servir esses infelizes? Não, você não tem uma hora Jesus sendo descrito, não tem um versículo bíblico de Jesus reclamando o porquê é que ele tinha que servir. Pelo contrário, você vai ver Jesus tendo alegria em tudo que ele faz. Cada um do serviço que Jesus presta, ele faz isso com alegria, não faz com tristeza. Sabe, irmãos, às vezes a nossa a falta de sensação de alegria está pelo fato de que nós já não servimos mais.
porque a nossa alegria, o nosso senso de completude está enquanto nós servimos, porque ali nós descobrimos o sentido da vida, porque nós somos criados para isso. Então, quando nós vamos servindo, a alegria no nosso coração, porque nós descobrimos o porquê que nós existimos, ainda que por muitas vezes nós fazemos isso chorando, às vezes parece pesado, doloroso, e nós vamos no caminho chorando. Como é que nós vamos voltar? Em alegria. Nós vamos voltar jubilando em alegria por aquilo que o Senhor fez. Há um momento onde Jesus envia os discípulos em dois para pregar, para manifestar o seu poder, e eles voltam extremamente satisfeitos, felizes, porque eles experimentaram a providência, a manifestação de Deus através da vida deles. A nossa alegria está em quando nós servimos. Há mais alegria em servir do que ser servido, porque é melhor dar do que receber. Talvez a nossa tristeza está no fato de que nós estamos sentados demais e prostrados de menos, porque nós estamos recebendo muito e dando pouco. Porque quando nós estamos oferecendo alguma coisa, há uma vida de Deus passando por nós, há uma manifestação do Espírito passando por nós, e isso vai gerando vida em nós, vai gerando uma dinâmica sobre a nossa alma, e ela vai ficando animada, ela vai ficar em movimento o tempo todo, e então nós somos revigorados. Você quer ter um ano cheio de alegria? Trabalhe até que você venha transpirar sangue. Trabalhe ainda que seja num jardim escuro, abandonado, sozinho. Trabalhe ainda que seja a última coisa que você faça da sua vida. Trabalhe até que você consiga dizer: está consumado. O Senhor nos chama para viver assim, e essa é a maior alegria que nós podemos experimentar. No versículo 31, que nós não lemos, mas eu quero ler com você, diz assim: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Este é o grande objetivo da nossa vida. Nós existimos para que Deus seja glorificado. Jesus está dizendo assim: pronto, vim até aqui, agora o Pai vai receber a glória de tudo aquilo que eu venho trabalhando para oferecer a Ele. Agora, enfim, Ele vai ser glorificado, o Filho e o Pai vai ser glorificado. Irmãos, não há maior recompensa do que viver para a glória de Deus. Essa é a maior recompensa que nós vamos experimentar, Deus ser glorificado. Não é o benefício do serviço, não é se as pessoas reconhecem, não é se você é promovido porque você faz alguma coisa, não é se você é mencionado em alguma hashtag, não é por isso, é porque Deus é glorificado, e nós não vamos nessa terra experimentar uma honra maior do que Deus ser louvado pela nossa existência, do que Deus ser honrado pelo nosso serviço. Esse é o grande objetivo da nossa história, que Deus seja honrado, de que Deus seja glorificado, de que quando alguém venha contar a nossa história, não fale sobre os nossos feitos, não faça menção sobre o nosso nome, mais do que faz menção sobre o nome do nosso Mestre e do nosso Senhor. É por isso que você foi chamado, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado, para que as pessoas olhem para a sua vida, olhem para a sua história, olhem para as suas mãos e digam: louvado seja o nome do seu Deus. É para isso que nós existimos, e nós devemos trabalhar todos os dias arduamente até que Ele receba a sua recompensa. Um dia alguém disse que não importava se ia ter uma casa pequena ou uma mansão na eternidade. O que importava, na verdade, era entrar, nem que fosse para morar ali, do lado da porta, escorado no muro, só com cobertor espiritual. Importava só entrar. Irmãos, eu não posso concordar com isso, porque isso fala sobre tudo que você quer experimentar, mas nada do que você ofereceu. O galardão não é sobre o quanto você vai ser honrado, mas o quanto você honrou a Deus com todo o seu trabalho, com todo o seu suor, com tudo aquilo que você é. O galardão é sobre Ele, nada é sobre nós. Nós vamos ser lembrados por toda a eternidade de o quanto a nossa vida foi significativa.
de quanto Ele foi honrado e glorificado na nossa história. Então, todos os dias, o que Jesus chama você para viver, é você se levantar quando Ele te der um fôlego de vida e se lembrar, hoje é um dia de honrar a Deus, hoje é dia de dar glória a Deus, através de toda a minha capacidade, através de todo o meu serviço. Essa é a maior alegria que você pode experimentar. Não é o seu status, não é o quanto de seguidores, não é o que a sua família acha de você, não é se você tem um nome a zelar, mas é se você zela pelo nome de Deus. Então, irmãos, às vezes nós estamos perdendo tempo demais, cuidando de um legado passageiro, cuidando mais do nosso próprio nome, tentando fazer nossa própria história, do que exaltar o nome de Deus. Sabe como nós resolvemos isso? Servindo ao propósito dele, não ao nosso. Jesus nos deu esse exemplo. Nada do que ele fazia era só porque era da vontade dele. Ele não fazia porque era a vontade do outro. Senão ele teria dado um banho em Pedro. Ele fazia isso porque era a vontade de Deus. Ele fez tudo o que fez, não apenas porque quis, ou porque havia necessidade, mas porque essa era a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus sobre a sua vida no ano de 2022? Serviço. Serviço. Se você espera descanso, você precisa esperar muito trabalho, porque Deus dá direito a descanso a quem cumpre com o dever do trabalho. Se você espera momento de lazer, se canse antes. Se você quer que Deus separe um momento onde a sua alma descansa, primeiro Ele vai te levar a um lugar onde a sua alma é exposta e atingida pelo trabalho. Há muitas coisas que vocês precisam fazer aqui neste lugar. Há tantas coisas que vocês precisam trabalhar. E não é sobre apenas a parte estrutural, mas é tanta gente precisando de Jesus. Há tanta alma precisando ser lavada, o corpo inteiro ainda. Ainda existem pessoas que precisam ter o corpo inteiro lavado, porque quando Jesus fala, vocês não precisam lavar o corpo, Ele está falando a respeito de salvação, Ele está dizendo assim, vocês já são salvos, tirando um que já é o perdido, que é Judas, vocês já são salvos, só que vocês precisam ser aperfeiçoados, então vou só lavar os pés. Então vocês precisam se mover dessas duas maneiras, vocês precisam lavar os pés de quem ainda tem necessidade, mas já é salvo, mas vocês precisarão lavar ainda pessoas com o corpo inteiro, que ainda precisam ser salvas. Quero que você feche seus olhos por um instante. Uma semana de vitória, amém? Que seja uma semana que Deus possa manifestar o poder dEle, a presença dEle através da sua vida, quando Deus colocar pessoas ao seu lado, quando Deus mostrar pessoas que você pode ser um canal de bênção. Vamos orar agradecendo a Deus? Pai, muito obrigado por essa noite, Deus, obrigado por cada pessoa que acompanhou este culto online, acompanhou, Pai amado, através das suas casas, e também cada visitante, cada membro, cada pessoa aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por falar conosco, Deus, nos chamar à responsabilidade, nos chamar, ó Deus amado, ao real propósito da nossa existência, Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada um que tem entendido e tem sido impactado a te servir, Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe, ó Pai amado, a tua igreja, abençoe a vida do pastor Natan, Deus, a sua família, o seu ministério, que seja próspero, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê uma semana abençoada a cada um de nós, dê uma semana na tua presença, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Deus. Também que cada um possa retornar para o seu lar em paz, em segurança, guardados, protegidos pelo Senhor. E que tenha uma noite abençoada, de sono reparador, de um sono tranquilo, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Estenda suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim.